Bom dia para você. Como você está? Eu espero que você esteja bem nessa manhã de quarta-feira, dia 10 de dezembro. Que Deus possa abençoar você. E estamos aqui para mais uma manhã debaixo da gloriosa presença do Senhor. Oh, glória, um pouquinho mais tarde hoje, mas estamos aqui, porque bendito é o nome do Senhor, hoje e para todo sempre. E você, nessa manhã, como despertou? Como está correndo a sua manhã? Entenda que Deus tem os seus propósitos, os seus meios de falar, a sua maneira de agir sobre as nossas vidas. E nós estamos na dispensação, aguardando aquilo que o Senhor tem para nós, mas continuadamente estamos caminhando. Vamos caminhando continuamente, sem parar, sem desistir, sem parar de lutar. Que essa manhã seja uma manhã de glória e graça na sua vida. Que hoje você possa entender os mistérios de Deus sobre você. Que hoje você possa ouvir a voz do Altíssimo. Que hoje você possa contemplar as belezas do Eterno. Que essa manhã seja repleta de plenitude do céu. E que essa manhã seja simples. Aleluia. O Senhor vai dizer, seja simples como uma pomba e astuto como uma serpente. Que a gente possa ter a simplicidade de uma pomba, que a gente possa ser simples, ser verdadeiramente simples nas coisas mais sutis que existirem, que a gente use a simplicidade e que essa simplicidade possa fazer nós vencermos todos os dias as nossas lutas diárias. Amém? Que Deus abençoe você nesse dia chamado hoje, com a graça do Senhor. Tome aí a sua bússola diária no livro de Oséias. Oséias capítulo 2, versículo 9 vai falar: Portanto eu voltarei e recuperarei o meu trigo e o meu vinho no tempo determinado. Ele tirarei a minha lã e o meu linho com que cobriam a sua nudez. E agora descobrirei a sua infâmia diante da vista dos seus amantes, e ninguém a livrará das minhas mãos. Também farei cessar todas as suas alegrias, as suas festas e as suas festas de lua nova e os seus sábados e todas as suas festividades. E assolarei as suas vides e as suas figueiras, das quais ela diz, são o salário que me deram os meus amantes. E farei delas uma selva, e as bestas do campo as comerão. E as castigarei em troca de dias em que ela ofertava aos Baalins, e se ornamentava com os seus pendentes e com suas joias, e andava após os seus amantes, e se esquecia de mim, diz o Senhor Jeová. Oh glória! Aleluia! Bendito é teu nome, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Livro de Oséias. Oséias, um dos profetas mais conhecidos por ser o profeta que foi levado a casar-se, né, a ter uma união com uma prostituta para que pudesse simbolizar a união de Deus com Israel. Por quê? Porque Israel se prostituía. Israel adorava outros deuses. Israel se prostituía com Baalins, com Baal. Israel estava completamente prostituída. Então Deus manda Oséias tomar uma prostituta para representar esta situação de Israel. E desta união com a prostituta nascem 3 filhos. E aqui no livro de Oséias nós vamos ver, né, os filhos designados aqui, todos os 3. Também vamos ver tudo aquilo que esta mulher fazia com Oséias. E esta é uma parte dela, a qual vai falar como ela se comportava. E vai dizer que ela não reconhecia o tempo inteiro. Ela se tomava amantes, né? Ela tomava amantes durante ali o matrimônio que ela teve com Oséias. E ela não reconheceu que era o profeta, que era Deus, no caso Deus em Israel, que lhe dava o vinho, o trigo, o azeite, que multiplicava a prata e o ouro, que adornava seu pescoço com colares, que adornava suas orelhas com brincos, que fazia com que ela ficasse bela. Ela não reconhecia
que era o marido que entregava tudo para ela, e sim ela achava que ganhava presentes dos amantes. Aqui nós vamos ver nessa manhã, debaixo dessa palavra, que Deus vai falar no versículo 2:9 que eu li. Portanto, eu voltarei e eu vou recuperar o meu trigo, o meu azeite, vou recuperar tudo no tempo determinado, a minha lã, o meu linho, e vou te deixar nua, vou te deixar sem nada. E aqui é uma profecia para o povo de Israel, neste tempo de Oséias. Uma profecia que Jesus ia voltar, que Jesus vai voltar, que Jesus vai vir e buscar a sua igreja e vai recuperar tudo aquilo que ele nos deu, trazendo para nós nessa manhã. Jesus vai voltar e vai recuperar todo o vinho, todo o azeite, toda a lã, todo o linho, do mais fino ao mais simples. A lã considerada a lã da ovelha, a lã considerada as finanças, o linho considerado a majestade, o linho considerado produtos finos, né? Tecidos finos, perdão, um tecido fino, um tecido que protegia do calor do deserto. Então, aqui Deus está falando que ele vai recuperar, vai tirar. Então, quantas vezes, como nós vivemos nos nossos dias, a quais nós não damos graças a Ele por tudo que recebemos, a quais nós não damos graças a Ele por tudo que Ele nos dá, a quais nós não damos graças a Ele pelo mais simples como pelo mais precioso, como linho, como vinho, como azeite. Azeite vai falar de unção, vai falar de poder, vinho vai falar de alimento, de saciedade. Então nós vamos entender que tudo que nós temos, tudo que nós recebemos vem de Deus. Tudo que nós possuímos vem do Eterno. E aqui o Senhor está falando que vai chegar o tempo, que Ele vai vir e vai tomar, Ele vai voltar. E quando Ele voltar, Ele tomará para si tudo aquilo que Ele está nos entregando. Quando Ele voltar, Ele requererá de nós, assim como a parábola dos talentos, Ele requererá de nós aquilo que Ele depositou em nós e como nós temos nos comportado com aquilo que Ele nos tem dado. Porque aqui a palavra vai dizer que Ele vai deixar esta mulher aqui designada como a mulher de Oséias, ou designada como Israel, na sua própria nudez, ou seja, nos saímos do ventre da nossa mãe e nu voltaremos para a terra, nu voltaremos para o eterno, nu voltaremos, ou seja, nada do que angariamos aqui nós levaremos. Então, por que tanta disseminação de ódio? Por que tanto desespero para angariarmos riquezas que não as levaremos conosco, para angariarmos, para multiplicarmos vinho, lã, para multiplicarmos linho e azeite, para multiplicarmos aquilo que não nos pertence? Porque pertence ao Eterno, pertence a Deus, pertence àquele que fez o céu e a terra, pertence àquele que criou todas as coisas, pertence a Ele. E muitas vezes nós damos vazão e dizemos que tudo que temos é fruto do nosso trabalho, tudo que temos é porque somos inteligentes, tudo que temos é porque somos sábios. Aqui a mulher de Oséias designava tudo que tinha aos amantes, ela designava e dizia que eram os amantes que tinham dado, mas diz aqui a palavra no versículo 2:7, versículo 2:8, que ela não reconheceu que era o marido que entregava tudo para ela, ou seja, que era Deus que entregava tudo para Israel, que era Deus que dava, mas a um dado momento ela reconhece e diz: eu vou voltar para o meu marido, porque lá eu vivia melhor do que eu vivo hoje. E quantos de nós estamos vivendo situações difíceis, estamos vivendo situações de amedrontamento, estamos vivendo situações a quais nos fazem pensar em olhar para trás, e que nessa manhã essa palavra possa vir ao teu coração e fazer um despertar na sua alma, na sua vida, e vai dizer que Deus também faria cessar todas as festas, todas as festividades, todas as alegrias, tudo aquilo que ela comemorava com seus amantes, e assolaria todas as vides, as figueiras, ou seja, acabaria com toda a produção
Aleluia. E castigaria, porque ela ofertava e ela se ornamentava, ela se preparava, ela se embelezava para os balins. Ela se esquecia de mim, diz o Senhor Jeová. E essa palavra é muito reflexiva, porque ela vai nos falar de um esquecimento da gratidão, um esquecimento daquilo que Deus fez por nós, um esquecimento daquilo que Deus derramou em nossas vidas. Ela se esquecia de mim. O Senhor tem falado ao meu coração nessa manhã. Não se esqueça do que eu fiz por vós. Não se esqueça do que eu fiz pela vossa casa. Não se esqueça daquilo que eu já fiz por vós. E muitas vezes nós nos esquecemos. Nós nos entregamos a Baalins, nós nos entregamos a Baal, nós nos entregamos a Maamon, nós nos entregamos a deuses estranhos, nós nos relacionamos com deuses estranhos, nós nos relacionamos com situações estranhas, esquecendo da gratidão, esquecendo daquilo que Deus fez, esquecendo, e ela se esquecia de mim, diz a palavra do Senhor, e ela se esquecia e entregava tudo e andava atrás dos seus amantes. Veja, os amantes não iam atrás dela. Era ela que ia atrás dos amantes. Os amantes não vinham em busca dela. Era ela que ia em busca dos amantes. E quando nós trazemos isso para a nossa vida, quando nós trazemos isso para o nosso ser, nós vamos entender que nossos amantes nos tempos atuais têm sido redes sociais, nossos amantes em tempos atuais têm sido pessoas, nossos amantes têm sido trabalhos sobrecarregados, nossos amantes têm sido momentos de lazer, nossos amantes têm sido tantas outras coisas que têm tomado nosso tempo. O tempo do marido, o tempo da mulher, o tempo do apreço do real marido que está aqui na palavra de Deus, daquele que nos deu todas as coisas, daquele que nos dá todas as coisas. Eu estou falando num âmbito mais profundo, mais geral, daquilo que é o verdadeiro Deus sobre as nossas vidas, aquele que supre a necessidade, aquele que supra a necessidade do homem, aquele que supra a necessidade da mulher em todas as áreas da sua vida. E nós temos entregado, andado após os nossos amantes, porque você pode ver que nada vem até nós, e sim que nós vamos até eles. É nós que vamos em busca de entretenimento, é nós que vamos em busca de redes sociais, é nós que vamos em busca daquilo que nos afasta da presença de Deus. É nós que vamos em busca e esquecemos, diz aqui a palavra, e ela se esquecia do Senhor Jeová. A igreja tem se esquecido daquele que é Deus. A igreja tem se esquecido de buscar as coisas eternas. A igreja tem se esquecido de buscar as riquezas eternas. Então que nessa manhã nós possamos ver esta palavra como uma palavra vinda de Deus para o meu e ao teu coração e dizer que estamos atentos à voz do Espírito e nós não queremos ser chamados daquela que esquece do Deus Jeová, daquela que esquece do Senhor Jeová. Deus aqui nessa palavra, se esquecia de mim, diz o Senhor, e andava após os seus amantes. Se esquecia de mim, esquecia que eu sou Deus. Esquecia que eu sou o marido, esquecia que eu sou o seu amor, esquecia que fui eu que a tirei das roupas ensanguentadas quando bebê, esquecia que foi eu que a amamentei, esquecia que foi eu que a nutri até a mais tenra idade. Então que nessa manhã essa palavra poética do livro de Oséias possa vir tocar o teu coração e a tua alma e que nós não nos esqueçamos da bondade, daquilo que Deus tem feito em nossas vidas e que nós não voltamos para os Baalins e sim que nós nos entregamos e voltamos para Deus, que é o nosso verdadeiro marido. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.